Super, preciso de uma verdade na cara. Leio a Bíblia, trabalho e treino, mas não consigo parar de pensar no meu último relacionamento. As coisas não deram certo por nenhum motivo aparente. Nunca deu sinais, nunca traiu. Ela acordou algum dia e mudou. Ô irmão, não existe isso de acordar um dia e mudar, cara. As pessoas são o que são. Você não tá entendendo, irmão. Você não consegue entender. Ninguém acorda do nada e muda. A pessoa é o que é. Você só não conhecia ela. Você precisa entender que hoje em dia as pessoas elas não estão certas da cabeça, elas não têm mais referência, elas têm personalidade frágil. Você conhece uma pessoa, ela não mostra pra você o que ela é. Ela faz uma série de encenações, ela veste uma máscara. Ela muda suas atitudes de forma proposital pra fazer parecer que ela é uma coisa pra você. Aí sabe o que acontece? Num belo dia ela acorda e ela tá de saco cheio de fazer encenação e ela percebe a merda que ela tava fazendo. A mentira que ela tava vivendo com você. E aí ela decide sair fora. E você fica sem entender nada. Então para, irmão. Para com isso daí, velho. A pessoa que tem que estar do seu lado é a pessoa que é verdadeira do início até o final. É a pessoa que não tem vergonha de mostrar o que é pra você, irmão. O homem que não vai trair a mulher, que não vai deixar os desejos carnais tomarem a frente dele, é o cara que teme o Criador, que segue. O cara entendeu que pra dar certo o relacionamento, você tem que fazer sacrifícios, você tem que renunciar a si mesmo, você tem que negar o mundo. Ter um casamento real, digno, bíblico, é negar o mundo. Essas pessoas não fazem isso. Você pega lá, esses dias me mandaram a mulher do Cristiano Ronaldo. Ela tava andando com uma roupa no meio da rua, uma roupa basicamente de prostituta. Eu te pergunto, você acha que essa mulher tem conhecimento bíblico? Você acha que essa mulher está preocupada em servir a Deus em primeiro lugar? Você acha que o Cristiano Ronaldo está preocupado em servir a Deus em primeiro lugar? Que homem que faz isso com a sua própria vida? Hã? Então, depois, quando dá merda, daqui a pouco aparece aí notícias. Ah, foi pega traindo, largou, abandonou, deixou os filhos. Quem que se surpreende com isso? Quem é idiota? Quem é patético e não entendeu ainda como é que funciona? Isso é bíblico. Uma mulher de valor que segue os princípios bíblicos, ela tem mais valor do que todas as joias do mundo. Vocês têm noção do que significa isso? É um presente do Criador. Os homens que recebem, que têm a oportunidade de ter um casamento digno, legítimo, que recebem uma mulher de verdade, isso é o maior presente da sua vida, cara. Tá? Não é qualquer homem que vai receber isso daí. As pessoas não entendem. Para as coisas darem certo nas nossas vidas, tem que partir de princípios bíblicos. Não adianta. Não adianta. Só que o engraçado é que eu não vejo ninguém enaltecer o Criador para falar sobre isso. Ninguém fala isso. O que eles fazem? Uma avaliação totalmente superficial. Ah, a mulher terminou, ela não prestava. Ah, o cara traiu ela. Fica só nisso, entendeu? Então, assim, o que eu vou falar, né? Enquanto as pessoas não aceitarem a verdade que está na Bíblia, não entender o que é relacionamento, o que é casamento, não entender que isso tem a ver com sacrifício, acabou, nunca vai dar certo, nunca. Mas não adianta, eu posso explicar 1 milhão de vezes a mesma coisa que ninguém entende, é impressionante isso. Super, ouve Galnérios. Eu fiz a pergunta do câncer, meu sobrinho tem câncer terminal e o irmão dele perguntou se Deus realmente existe. Não questão de chimpanzé ganhar ou não, meu sobrinho tem só mais algum tempo de vida. É fácil falar quando está tudo bem. E quem disse que está tudo bem para todo mundo? O que é estar tudo bem para você? Tem um monte de gente aí passando por um monte de doença também. Tem um monte de gente em estado terminal. Tem gente que não está em estado terminal, mas tem outros problemas na vida. Tem gente que tem problema aí porque tem filho drogado, sucumbido, família esfacelada, mãe que largou a família, pai que foi embora, pai envolvido com droga. Tem de tudo. Tem um monte de gente sofrendo. E aí? Por que só o seu sofrimento importa? Por que você tem que se colocar numa posição de questionar a Deus por uma coisa que não vem dele? É muito fácil culpar alguém, em vez de simplesmente aceitar as coisas como são, de fato. Leiam a Bíblia que vocês vão entender por que tem doença no mundo, por que estamos todo mundo lascado. Vai lá! É assim que é. A nossa vida é assim, vivemos em pecado, temos o pecado no nosso coração. A qualquer momento eu posso ser atropelado e morrer, eu posso ter uma morte fatal, eu posso desenvolver uma doença, eu posso entrar num estado terminal. Jamais culparia a Deus por conta disso. Pelo contrário,
todo santo dia, independentemente da minha condição de saúde financeira, não interessa o que esteja acontecendo, eu vou agradecer a Ele. Porque eu sei que no final o que importa é o que eu sou. É meu espírito que importa. E não o que eu tô passando aqui nessa jornada. Deus tem que saber o que eu sou, como que eu enfrentei cada obstáculo. Será que é tão difícil você entender isso aí? Sabe por que ninguém entende isso? Sabe por que as pessoas ficam choramingando e culpando Deus por tudo? Porque elas pensam como crianças. Porque não estudam a palavra, não estudam a Bíblia. Sabe por que as pessoas têm medo da morte? Porque elas não conhecem a Bíblia. Elas não querem se aproximar do Criador. Por isso que elas não leem a Bíblia. Elas não querem renunciar ao mundo. Elas querem ser escravas do mundo. As pessoas são escravas pela própria natureza. Então elas querem o Deus. Qual Deus? O mundo, que é o demônio. Porque o mundo é uma mentira. Tudo que você vive aqui é uma mentira. A vida de verdade não é essa. Só que é uma passagem. Mas vocês não entendem isso. É muito complexo pra vocês entenderem. Se ele nunca ia conhecer Deus, logo nunca seria salvo. Se seu sobrinho tem um coração bom, certamente vai ir para o céu, que é melhor que uma vida inteira na terra. Exatamente. E diante das dificuldades, sejam dificuldades financeiras, sejam dificuldades em relação a doenças, em vez das pessoas usarem dessa oportunidade para se aproximarem ainda mais de Deus, elas questionam Deus e culpam Ele. Mensagem excelente, irmão. Brabíssimo. Extremamente oportuna. Oi, bom dia, Super Xanão. Te conheci pelos seus conselhos no TikTok. Estou com meu namorado tem 8 meses. Não me sinto feliz nesse relacionamento perturbado. E quis terminar. Todas as vezes que eu tentei, ele falou que ia se matar. O que eu faço? Deixa ele. É mais um motivo pra você terminar. Olha a pessoa satânica que tá com você, velho. Você tá maluca? Você quer um homem bosta desse? Se ele quer fazer isso daí, ele quer ceifar a própria vida, problema dele. Se ele não tem Deus no coração, se ele é uma alma cebosa e burra, problema dele. Afaste-se. Você não tem obrigação nenhuma de converter ninguém a nada. Até porque é só Deus que pode converter. Infelizmente, você se relacionou com uma pessoa derrubada, corrompida, espírito corrompido. Ele é problemático. Ele precisa de ajuda profissional, isso sim. E precisa de família. Certo? Pega e sai fora. E eu já vi muito isso daí acontecer, viu? Homem pateta aí que termina, que toma um pontapé pra bunda e para que vai se matar depois. É uma das coisas mais vergonhosas que eu já vi na vida. E se desabafar um pros outros, eu acho que você tem uma conversa tão mais profunda com uma outra mulher. Falta muito. Não sei, por exemplo, eu sinto que os meninos, eles não falam, tipo, um pro cara, eu fiquei, por exemplo, você fala, terminei por um relacionamento. Não sei, se a galera do chat achar que eu tô errado, pode falar. Você fala, pô, terminou um relacionamento. Você fala, terminou um relacionamento. O cara fala, então vamos, mano, vamos comer, vamos sair, vamos pegar as putas. Aí você fala pra uma menina, pra uma mulher, terminou um relacionamento. Nossa, como é que você tá? O que aconteceu? Tá uma conversa mais profunda. É que pra vocês é diferente. Por exemplo, para um homem, trabalhar, digamos, essa ideia de terminei um relacionamento, isso não é necessariamente um assunto. Tipo assim, para vocês, terminei um relacionamento, preciso ir pra terapia. O homem vai pra terapia, tipo, normalmente quando ele tá se sentindo insuficiente em alguma área. Então, normalmente, eu conversei com a doutora Cláudia Pacheco, ela é sensacional. Ela falou o seguinte, que as mulheres chegam no consultório e falam assim, meu problema é com meu pai, o problema é com meu marido, o problema é com o meu patrão. Sempre um homem. Então, o problema sempre tá em algum lugar. E aí são esses 3 problemas. Ou ela teve um problema com o pai, ou ela é muito nova e ainda tem problema com o pai. Tipo, mora na casa do pai, o pai quer botar ordem na casa e ela quer sair por aí e não concorda com a roupa que ela tá usando, essas coisas. Ou é com o marido, tem um problema com meu marido. Meu marido isso, meu marido aquilo, não sei o que lá, meu namorado. Ou terminou com o namorado. Ou é com o patrão. Tipo assim, meu patrão me reconhece, me cobra e me trata assim, eu não gosto e tal, eu tô muito estressada, minha menstruação nem tá descendo de tanto estresse que eu tô. Um exemplo. Esses são os problemas. Os homens, eles entram lá pensando que o problema tá nele. Porra, mas aí é sensacional. Porque aí o homem vai resolver de fato. Porque ela vai resolver aquilo pontual. Se você resolve o problema que tá em você, você vive feliz pra sempre. Sim, é esse ponto. Os homens, eles têm um sentimento de culpa, acima de tudo. Os homens, eles têm um comportamento que é mais, digamos, voltado pros extremos, tá? Então o homem fica muito mal, o homem se vicia mais em álcool, o homem se vicia mais em droga, o homem tem mais suicídio, certo? Caramba. Mas, nesse outro ponto aqui,
essa questão do homem carregar uma cobrança maior gera nele uma obsessão pra sair disso. É, o desconforto, né? Isso. E Legal. o fato dele se arriscar mais, de assumir mais riscos, de se esforçar mais e ficar quebrando cabeça, pensando nos problemas e tal, faz com que ele faça coisas extraordinárias. Caralho, que interessante. Eu pesquisei muito sobre isso. Tem até o nível de testosterona do homem influencia nessa questão. Mano, isso daqui é muito simples de entender, cara. Isso daí é regra bíblica do Criador. O homem, ele foi feito pra conquistar, ele tem que ser provedor. O homem, se ele não tem o controle da vida dele, se ele se sente insuficiente no seu papel de homem, ele vira uma bomba relógio. É isso que atormenta de verdade o homem. O cara, quando é sujeito ao homem, o homem não tá preocupado com o término. Não é que ele não vá ficar triste por conta de um término de relacionamento. A questão é que o propósito da vida do homem não é isso daí. O propósito dele é dar conta de ser homem, de cumprir com o seu objetivo. Por que o homem vai pra guerra, por exemplo? Por que na história vários homens deixaram suas mulheres em casa e foram pra guerra, por exemplo? Se você for parar pra pensar de uma forma lógica, faz sentido o cara largar sua família pra ir lutar pra guerra? Não faz. Mas por que ele faz isso daí? Testosterona. Se os homens não tomam a frente e resolvem a parada quando está acontecendo uma calamidade, quem vai resolver? Esse é o ponto. Deus entregou a testosterona pro homem para isso. Então, o cara tá lá, todo lascado, não consegue ter um emprego, não consegue ter uma renda, não consegue ter uma liberdade, ser provedor, ele não consegue ter capacidade financeira, emocional, mental, espiritual de cuidar de uma mulher, de uma família. Isso daí atormenta ele. Não é um término em si de um relacionamento. Os meninos que namoram e perdem o namoro, perdem a garota, na verdade, e se sentem mal com isso, na verdade eles são meninos ainda, não são homens. Certo? Um homem de verdade, quando ele tem uma mulher do seu lado e porventura essa mulher larga dele, se ele for um cara inteligente, ele realmente vai saber qual foi o problema. Qual que é a raiz do problema, do porquê que aquele relacionamento não poderia dar certo. E ele segue sua vida. Por quê? Porque tem coisa muito mais importante. Ele sabe que antes dele conseguir ter uma família de verdade, ele precisa ser homem. Por isso que eu sempre aconselho vocês aqui. Não se preocupem com mulher, não se preocupem com relacionamento, não se preocupem com nada disso. Preocupem-se apenas com uma coisa. Com os seus devidos papéis de homens. Quando vocês chegarem nesse nível, estabilidade mental, espiritual, conexão com Deus, quando vocês conseguirem deitar a cabeça no travesseiro e perceber que tudo está resolvido, que vocês são produtivos, que vocês estão evoluindo, todo o restante começa a desenvolver. É assim. Apenas preocupe-se com a responsabilidade de homem que Deus deu para o homem. Só isso. Deus, ele deu autorização e capacidade para o homem para ele ser o cabeça da família. Você tem noção da responsabilidade que é isso? Você tem noção do tipo de homem que você tem que ser? Casca grossa para ser chefe de uma família? Para poder cuidar da sua mulher, dos seus filhos, para dar conta do trabalho? Isso não é brincadeira. Então é por isso que os homens, quando eles não conseguem sustentar esse tipo de coisa, que é o propósito divino, o que vai acontecer? Eles caem no vício do álcool, caem no vício da droga, vai sair com um monte de puta, vai acabar em nada. Vai acabar sozinho. Eu tenho aqui diversos exemplos de homens que nunca respeitaram suas mulheres, ficaram saindo com puta a vida inteira, hoje estão sozinhos, miseráveis, depressivos, descontando tudo em bebida. Isso daí é um final triste e vergonhoso para um homem. Né? Se for para você terminar sozinho, sem uma mulher de verdade do seu lado, termine com honra, termine sozinho mesmo, mas você junto com Deus. Como faço para ouvir minha intuição? Isso daí é mais fácil do que aquilo que as pessoas pensam, mas precisa de uma condição necessária. Ouvir a voz do Espírito. Sua intuição é o seu Espírito se conectando com você e dizendo o que é certo. Quando você não segue sua intuição, você está seguindo os impulsos cerebrais. Você está querendo satisfazer apenas o seu cérebro. A sua intuição não. Sua intuição é o que te faz ser capaz de renunciar prazeres momentâneos para focar no futuro. Só que para você escutar essa voz, para você entender que aquilo que você vai fazer é prejudicial para você, que você está apenas satisfazendo o seu cérebro, você tem que ser um cara que busca pela evolução espiritual. Tem que ter sabedoria a nível biblical.
Como sei que a minha intuição não é um pensamento egoísta ou algo do tipo? Porque a sua intuição, ela tem uma característica que é totalmente oposta à característica de um impulso cerebral, de uma satisfação cerebral sua. A sua intuição, na maior parte das vezes, ela vai contra a mera satisfação de prazer. Entendeu? Vou citar um exemplo pra você. Você é um cara que você é um homem, você tem suas necessidades biológicas, você tá com muita vontade de transar. Tem uma mulher à sua disposição, mas você sabe que ela é uma mulher que tem um comportamento de uma puta. Você tem duas opções. A primeira, satisfazer o seu cérebro, ir lá e transar, selar o seu espírito, ou você tem a segunda, que é a sua intuição dizendo assim pra você: não faça isso, valorize-se, preserve-se, mantenha a sua honra, guarde-se pra mulher certa, foca a sua energia em coisas produtivas, resolva o problema na sua raiz, por exemplo. Então, a sua intuição, ela vai sempre contra a mera satisfação de prazer, entendeu?